Olá, eu sou a jornalista Luciane do Vale e antes de apresentar o meu convidado nessa primeira versão da FEC Online, são 21 anos de feira de cursos da Uniara e a nossa primeira versão online. Antes então de apresentar meu convidado, e hoje é tudo novo, meu convidado é novo, o curso é novo, é tudo novo, mas eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. Primeiro recado, inscrições para o vestibular estão abertas, site uniara.com.br/vestibular. Segundo recado, existem 3 modalidades de prova, online, agendada ou então aproveitando a nota do Enem. Outro recadinho muito importante, se inscreva para participar aqui das nossas lives, para assistir às nossas entrevistas. Como é que faz? uniara.com.br/FEC. Perdeu? Quer assistir de novo? uniara.com.br/FEC. Tá tudo lá para você assistir novamente, participar das lives, enfim. uniara.com.br/FEC. Agora sim, vou apresentar meu convidado, que é o professor Juliano Marcelo, e a gente vai falar de um curso novo, que começa agora em 2021, Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Bom, começar agradecendo, Juliano, a sua presença e já é óbvio, né, pedindo para que você explique um pouquinho a iniciativa, né, da Uniara, de vocês já vem com vários cursos, né, que envolvem tecnologia e informática, enfim, e mais um agora. Eu queria agradecer pelo convite, Lu. A ideia do curso nasceu de uma conversa com o professor Luiz, que é o reitor da instituição, né? A gente estava conversando sobre as novas profissões, né? Explicando as carreiras, das vagas que a gente vê no mercado, e está em alta hoje a questão da ciência de dados e inteligência artificial. E o professor Luiz, na conversa, ele falou para mim, escuta, por que você não monta um curso disso, né? E ele falou para mim o seguinte, olha, parece que tem um no Sul. Ele já tinha lido sobre o assunto, ele já sabia que tinha, e ele falou assim, vamos montar um curso desse, porque hoje todo mundo utiliza essa questão dos dados, né? E a gente vai aplicar essa questão dos dados diferente do que o pessoal do sistema, você comentou, a gente já tem cursos de sistema, de engenharia da computação aqui. Na realidade a carreira é outra, né? É diferente o que um faz, né? O profissional de cada área faz. E hoje em dia também o volume de dados gerado é absurdo. Então nós temos desde da parte de internet, a questão de utilizar esses dados para fazer marketing, indústria 4.0, hoje você ouve falar muito de IoT, internet das coisas, né? Então o que é isso, né? Na realidade você tem vários sensores que estão captando esses dados. Esses dados são armazenados. O fato desses dados serem armazenados, eles estão lá simplesmente no estado bruto, eles estão depositados no repositório, né? Como é que eu faço para transformar isso em informação? Como é que eu faço para pegar isso e usar de maneira estratégica no meu negócio, né? Então aí a ciência de dados trata um pouco isso, né? Não só isso, tem bastante coisa que a gente faz com ciência de dados, né? Normalmente quando fala de ciência de dados e tudo isso, né, que envolve, eu lembro muito de uma passagem do livro 21 lições para o século XXI, né, do Yuval Harari, que ele fala que os dados são um novo petróleo. Sempre fica isso na minha cabeça, né, daquela disputa que tinha, e ele fala que no século XXI os dados são um novo petróleo. Então, assim, todo mundo está interessado, todo mundo quer e todo mundo vai se envolver. E não deixa de ser verdade. Hoje, se você pensar, as grandes empresas que a gente tem, praticamente não tem a sede física. Vamos pegar a Airbnb, né? Ela foi uma empresa, né, uma startup que foi disruptiva. Ela não tem nenhum hotel e é a maior empresa de hospedagem que tem no mundo aí, né? Então, e ela trabalha com o quê? Com os dados, né? Não só isso, o próprio Google aqui, a gente está aqui, que é parceiro nosso, né? O Google trabalha com informações, né? O negócio do Google é informação. Claro que tem os algoritmos, tudo por trás, né? E isso é uma questão muito interessante, né? Hoje em dia mudou muito, né? A gente está falando de ciência de dados, mas o curso tem um segundo nome ali, um complemento, inteligência artificial. Fala um pouquinho, Juliano. É que na realidade é assim, vamos definir um pouco as coisas, né?
Então, o que acontece com a relação de ciência de dados e tal? Quando a gente fala de ciência de dados, a gente fala que a gente está trabalhando com um grande volume de informação. Aí as pessoas já pensam no tal do Big Data, né? O que é o Big Data e tal? Então, o que acontece, né? A gente trabalhava com os dados, uma coisa é você ter um banco de dados que foi criado e você tem os dados tudo estruturados em tabela. Então eu sei que uma coluna tem o nome do cidadão, na outra tem o endereço, etc e tal. Outra coisa é você trabalhar com volumes de dados não estruturados, né? Que é o que a gente faz com Big Data. A gente trabalha com os dois dados, né? Você tem os dados que não estão estruturados, então você trabalha com imagens, você trabalha com tweets, com textos, com páginas na internet, isso não está estruturado em tabela bonitinho, né? Então você tem um grande volume de informação, tá? Aí nós temos a questão que o pessoal fala muito, mas o cientista de dados não é a mesma coisa que fazer business intelligence, né? Que é o BI, né? Muda um pouco, difere um pouco. Quando a gente trabalha com o analista de BI, né? A pessoa que é o analista de BI, que faz a análise dos dados, normalmente ela pega toda aquela informação que ela tem, faz a análise daquilo para saber o que aconteceu, tá? O cientista de dados, ele difere pelo seguinte, ele vai catar aquilo lá, vai aplicar algoritmos e vai tentar ver o que vai acontecer, tá? Então, a gente fala que o cientista de dados, ele tem que meio que prever. Aí você vai falar assim, Juliano, mas você está trabalhando com previsão, bola de cristal, o que é isso, né? Eu vou dar um exemplo, né, meio análogo, só para entender um pouco o que é isso. Por exemplo, no meu mestrado, né? No meu mestrado eu criei um gateway, né, de rede, falar um pouquinho técnico aí, mas o que eu fazia? Eu meio que previa o volume de informação que ia chegar para um determinado tipo. Tá? Daí você falou assim, mas como é que você faz isso? Eu usava um modelo matemático, que não é nada, assim, vou falar de outro mundo, mas é uma área da pesquisa que a gente tem hoje, tem muita gente matemáticos estudando isso, e eu usava um modelo matemático, né, eu usava uma coisa chamada série temporal, né, que é assim, baseado em informações armazenadas durante o tempo no passado, você aplica um determinado modelo matemático que você consegue prever um pouco o que vai acontecer no futuro, né? Isso baseado em matemática, estatística, né? Não é bola de cristal, em dados. Em dados. Baseado em dados, não é bola de cristal, né? Eu costumo falar porque né? Então o que acontece? E aí eu conseguia, no meu caso lá, eu precisava alocar processos para atender, era um sistema de tempo real, né? E eu não podia perder o deadline. Então eu alocava os processos dinamicamente, mas eu já sabia que ia vir um volume maior. Tá? Por quê? Porque eu tinha todo um modelo matemático estatístico por trás que falava que que ia vir um volume um pouco maior, né? Então, eu estou tentando explicar de uma forma mais simples assim. Então, o que acontece? A gente analisa os dados, né, para tentar gerar informações, né, em cima dos modelos que vão ser aplicados nesses dados, gerar informações de qual vai ser o comportamento futuro, né? E mostrar, visualizar isso, expor isso para a tomada de decisão do negócio, né? Então você passa para os gestores do negócio essa informação, né? Baseado nesse modelo todo que você fez, para que auxilie na tomada de decisão. Acho que um outro exemplo que a gente pode dar é exatamente o que a gente está vivendo agora, por exemplo, com a questão, né, do coronavírus. Os especialistas, os epidemiologistas puderam fazer essa previsão, né, da alta da doença, do que eles chamam, né, de platô e da queda, que é o que a gente mais espera, por meio de dados, né, de informações. E aí você falava assim, nossa, mas lá em março eles estavam prevendo o que ia acontecer em setembro. E coincidentemente, é exatamente o que está acontecendo. E também não é bola de cristal. Não, mas aí que por meio de dados. Eles analisam os dados, né, baseado em doenças que têm o mesmo comportamento, exatamente, mas aplicando modelos matemáticos e estatísticos. Né? Uma coisa, a gente está... Todo dia a gente praticamente tem contato com isso, mas a gente não sabe que a gente tem contato com isso. Ou a gente não percebe. Então, por exemplo, a gente estava conversando antes de gravar aqui, vou citar o caso do Facebook, por exemplo. O Facebook, ele sugere amizade, né? Então ele pode sugerir de várias formas. Uma delas é ele analisar as imagens pelo reconhecimento facial das fotos postadas, né? E aí ele consegue ver que uma pessoa
que eu há muito tempo atrás eu estava numa foto junto com alguma pessoa que postou essa foto. E aí ele sugere amizade para mim se eu não sou amigo dessa pessoa. Outra empresa que usa muito isso é a Netflix. O Netflix, eles traçam o perfil para apresentar lá no topo as séries de acordo com o que você está assistindo e com o que as outras pessoas assistem. Então, pessoas que assistem a mesma coisa que você, o que mais elas viram de série? E-commerce faz muito isso, né? E-commerce, eles analisam todos os dados de navegação do usuário e compra. E aí, por exemplo, você comprou um determinado livro, né? Aí eles colocam lá uma barrinha embaixo, lá, ó, as pessoas que compraram esse livro também, né? Compraram esse. Então, você analisar os dados, né, é muito utilizado, né? O que a gente tem que entender também um pouquinho é a diferença da carreira. Hoje, o profissional de ciência de dados, inteligência artificial, ele está em alta, nessa questão de machine learning, né? O que acontece? Ele difere um pouco do perfil da pessoa formada em engenharia de sistema. Daí você vai falar assim, não, mas não é tudo a mesma coisa, né? Eu queria até definir um pouco, né? Por exemplo, quando você entra na área de TI, né? Área de sistema de informação, engenharia da computação e tal, você tem várias carreiras que você pode ter lá dentro. Então, por exemplo, você pode ter alguém que vai ser gestor de time utilizando metodologias ágeis. Então, essa pessoa ela se especializa em metodologias ágeis, né, em agilidade. Então, você pode ter um cidadão que vai trabalhar com segurança de informação. Mas não é tudo a mesma coisa? Não é. A especialidade dele é essa, né? Outra que a gente pode ter, o que vai ser gestor de rede também, né, e telecom. Especialista em banco de dados, né? Então, dentro da área de TI, você tem todas essas áreas, né? E agora, o que as empresas estão mais procurando também, não só, tá? Hoje, se você for falar da área de TI, né, é uma área que tem uma empregabilidade alta, né? Porque tudo está indo para online, todo mundo precisa de profissionais. Descobriu isso muito fortemente, né? A gente descobriu, nós fomos obrigados, né? Quem ainda não tinha alguma dúvida agora não tem mais. Foi. Mas está indo tudo para essa parte online, né? Então está todo mundo utilizando, né? E é um diferencial para o negócio, né? As ferramentas que a gente usa, tudo que tem de tecnologia voltada aí, a gente consegue dar um suporte muito, muito grande na área de tomada de decisão, né? Um profissional exclui o outro? Não exclui. Muito provavelmente você vai ter dentro da empresa, você vai ter o gestor do time ágil, você vai ter o profissional que é especialista no ERP da empresa, né? Que o ERP é o software de gestão, então vai estar fazendo as rotinas do software, a melhoria do software. E aí você tem o camarada especialista em fazer análise desses dados que foram coletados, né? Então você tem uma gama aí, só na área de TI você tem uma gama muito grande, né? Várias áreas para você poder trabalhar, né? É bem bacana. Você não vai escapar de falar de inteligência artificial. Você está falando de dados. Quero a segunda parte aí do curso. Explica um pouquinho. A questão da inteligência artificial, na realidade a gente usa algoritmos, né? E tanto para a parte de aprendizagem de máquina, então você acaba fazendo com que a máquina, baseada nesses algoritmos, elas tomem algumas decisões, né? A gente pode usar rede neural para isso ou não, né? Depende do que você está fazendo, né? Aí é outro assunto, rede neural. É que na realidade é o seguinte, tudo isso faz parte de TI, assim. Uma rede neural, imagina que a gente fez um algoritmo que toma uma decisão sobre um assunto e a gente aplicou ele para rodar aqui. Aí a gente tem, só que só esse nozinho aqui, só esse cara fazendo isso, ainda não é uma rede neural. Então, quando que isso vai se transformar numa rede neural? Quando eu tenho vários algoritmos tomando decisão sobre o assunto, né, vários aqui, e eles interligados, né, para depois você extrair a informação que você quer, tá? Baseado no conhecimento de vários algoritmos juntos, né? Então é uma coisa bem legal, né? Outra coisa comum que a gente vê na área é o uso de cloud computing, né? Porque uma característica também das linguagens de quem trabalha com Big Data, inteligência artificial, tudo, é que a gente trabalha muito com processamento paralelo, né? Então você tem que pensar o algoritmo que você está fazendo para que ele possa ser rodado dentro do computador em processos diferentes, né? E não é dentro do computador. Na realidade, quando você está trabalhando em cloud, você tem vários computadores processando isso, né? E aí você vai quebrar o problema em pedaços menores,
Vai pegar esses pedaços, vai falar assim, processa você esse, depois você junta o resultado, né, para poder apresentar. Né? Então tem um monte de coisa envolvendo tecnologia aí. Tá, e aí vamos voltar pro curso, né? São o quê? São 3 anos de curso, Juliano, e tudo isso que a gente conversou aqui muito rápido, tá tudo englobado no curso? Tudo, como é que funciona esse curso? Esse curso, a gente fez ele no modelo do CST. O que é um curso CST? Né? Que são os cursos superiores de tecnologia. Em 2010, vamos voltar um pouquinho, né? O Ministério da Educação fez um levantamento para identificar quais as áreas que precisavam ser desenvolvidas no país para que a gente tenha um desenvolvimento maior do Brasil. Então, o que acontece? Na época, em 2010, eles lançaram o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, né? E aí tinham vários cursos, né? Inclusive os Jogos Digitais, que é um que a gente tem aqui, que eu coordeno também, fazendo jabazinho do outro curso, né? Faz parte desse catálogo, né? Então, a proposta dos cursos CST, né, é que a gente consiga inserir no mercado, né, de um tempo um pouco menor do que um bacharelado, né? Que a gente tem bacharelado de 5 anos, 4 anos, enfim. Então a gente consegue inserir no mercado profissional preparado e qualificado para trabalhar num tempo menor, tá? Outra coisa que é interessante do CSTs é que pela característica dele, a gente tem que ser direto e prático. Então, o que a gente faz? A gente tem que trabalhar tanto a teoria quanto a prática dentro do curso, né? E dentro das disciplinas. Então, o professor apresenta a parte teórica, fala, pessoal, como é que eu aplico isso? Isso é aplicado assim, tá? Então, é uma coisa bem dinâmica e bem rápida, para a gente poder atender a proposta do curso, né? Entendi. Até atender essa proposta que você disse de dinamização, né, tecnológica do país, etc. Porque se ficar 5 anos aí... E muda muito. Sim, o que acontece? Também. Muda muito, a tecnologia muda. De 2010 para cá já são 10 anos. Já são 10 anos. O Ministério da Educação, em 2016, lançou um outro catálogo, né? Esse curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial não está no catálogo, né? Só que o catálogo permite que as instituições de ensino, as universidades, a gente pode solicitar a inclusão no catálogo. E aí, por que a gente está lançando esse curso, né? O que está acontecendo? O mercado de trabalho está demandando o profissional. Sim. Tá? Então, essa demanda crescente, né? A gente detectou, a gente fez bastante pesquisa e tal. Por meio de dados, de novo. Analisando os dados, né? Eu fico contratada para ficar falando isso. A gente analisa os dados. Então, nós estamos inserindo, então, esse curso, nós vamos solicitar a inclusão, né, por conta da demanda que está tendo e a dificuldade que você tem de preparar profissionais, né? Entendi. De preparar não, de encontrar, né? Então a ideia é que a gente tenha... Que vocês preparem. Que a gente prepare o profissional. Tá certo. Antes de eu me despedir do professor Juliano, eu tenho alguns recadinhos para passar para você. Primeiro recadinho. Inscrição para o vestibular, elas estão abertas as inscrições. Site uniara.com.br/vestibular. São 3 modalidades de prova: online, agendada ou então aproveitando a nota do Enem. Outra coisa super importante que você não deve deixar de fazer: se inscrever aqui para participar das lives, assistir às entrevistas. Como é que faz? uniara.com.br/FEC. Agora sim, eu vou ficando por aqui, me despeço do professor Juliano e daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo aí com você, tirando as dúvidas e batendo um bate-papo um pouquinho maior, talvez até, sobre esse curso, Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Juliano, obrigada novamente. Eu queria agradecer pelo convite, pela iniciativa da Uniara de fazer essa apresentação online, né, que é importante também para quem está procurando uma profissão nova, né? Sim. E queria convidar todo mundo para vir, né? Participe da feira, conheça nossos cursos. A instituição tem uma estrutura muito boa para atender vocês, né? E colocar vocês como um profissional diferenciado no mercado. Obrigada, Juliano. Obrigado.